8 de maio de 2017. Na estreia da Copa do Brasil, Palmeiras vence o Internacional por 1-0. Com 1 a menos desde o primeiro tempo, Santos consegue empate heróico na Bolívia. Flamengo perde no último lance para o São Lourenço e está eliminado da Libertadores. Diego Lugano pede autocrítica e humildade ao São Paulo nesse momento de crise e dá conselho ao bom e velho amigo, agora professor Rogério Ceni. Eu acho que você é um pouco encantador de serpentes. Eu fiz algo já. E ainda, a histórica classificação do Atlético Paranaense, a vitória da Chapecoense na Argentina e os gols pela Europa. Olá, boa noite! Mais de 31 mil pessoas estiveram ontem no Allianz Parque para acompanhar a estreia do Palmeiras na Copa do Brasil contra o Internacional. E um jogo bem disputado. A única bola que acabou entrando foi de um gol contra, protagonizado pelo zagueiro Léo Ortiz, do Inter. Apesar do 1-0, o duelo foi cheio de chances para os dois lados. Acompanhe como foi essa partida com Adriano Dolfi. O duelo no Allianz Parque começou disputado e eletrizante. O primeiro lance de perigo foi do Inter. Borja foi de vilão a herói. Cabeceou contra o Patrimônio e a bola bateu na trave. Marcelo Cirino pegou o rebote e chutou em cima do atacante palmeirense. O Palmeiras tentava abafar o Colorado, mas era o time gaúcho que tinha as melhores chances. Nesta, novamente, Cirino cabeceou para fora, na cara de Fernando Praz. Só aos 28 minutos apareceu a primeira grande chance do Verdão. No contra-ataque, Borja deixou Guerra livre. Ele limpou o zagueiro, mas chutou por cima. Aos 32, William cruzou e Léo Ortiz marcou contra. Palmeiras 1-0. A pressão continuou na segunda etapa. Entre tantas chances, este chute de William. O Inter quase chegou ao empate aos 33 minutos. Nesta cabeçada queima-roupa, Fernando Praz fez milagre. Final, Palmeiras 1, Inter 0. Poderia ter sido melhor, poderíamos ter feito mais um gol, poderíamos ter tomado também um gol. Nas bolas paradas hoje não estava encaixando bem o setor de bola parada. Então não tenho o que queixar, é um jogo de muita intensidade, muita aplicação. Depois eu fui fazendo as trocas para tentar manter a intensidade do time, mas ela caiu muito até em função de ter jogado há 3 dias atrás numa intensidade muito grande. É natural que você não vai conseguir manter. O treinador falou da punição de 3 jogos para a torcida do Palmeiras imposta pela Conmebol em jogos como visitante na Copa Libertadores. Dá um mata-mata, senão agora nós passamos aí no primeiro mata-mata e dá numa sequência um time brasileiro com Palmeiras. O time brasileiro vem aqui e vai por 10% da torcida. Nós não vamos poder pôr 10% da torcida. Ganha jogo? Não ganha, mas ajuda. Imagino eu que o Palmeiras vai recorrer, não sei se vai ser bem sucedido ou não, a gente tem confiança no jurídico, mas eu acho que ela foi muito bruta. O técnico do Palmeiras já avisou que para a partida do final de semana contra a Chapecoense deverá poupar alguns dos titulares. Na outra semana tem partida decisiva contra o Atlético Tucumã pela Copa Libertadores. E Cuca quer utilizar o exemplo de um outro grande do futebol brasileiro que foi eliminado, o Flamengo, como advertência para os jogadores. É futebol. E tudo pode acontecer. E serve, a gente não precisa pegar o exemplo dos outros. Podemos pegar o nosso próprio exemplo, que um dia ruim, meia hora de jogo ruim, fez o Palmeiras ficar fora também há pouco tempo. Boa noite, Michele. Boa noite, Helena. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Ontem o Palmeiras conquistou um resultado importante, né? Nessa fase de mata-mata contra o Inter. Entendo que continua aberta a decisão. 1-0
dá a vantagem do Palmeiras jogar pelo empate, mas o Internacional, que apesar de estar na Série B, eu dizia ontem aqui com o Flávio, é um time que tem toda a característica de Série A. Montou um time, inclusive, para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e não sofrer na Série B. Então o Palmeiras vai para o jogo da volta com uma vantagem, mas ainda não tem nada decidido. Sobre o Cuca, que está falando a respeito aí de ficar atento com o jogo contra o Tucumã, está coberto de razão. E só o que me chama a atenção no presidente do Palmeiras, no Maurício Gagliotti, é que ele tem que ser um pouquinho Paulo Nobre em alguns momentos, né? Principalmente na questão do gramado. Tudo bem, eu acho legal ter uma boa relação com o patrocinador, com o parceiro do estádio, né? A W Torre não pega o estádio, pede o estádio lá para fazer o show. O Palmeiras me entrega direitinho o estádio para a W Torre. Tá aqui, ó, os assentos, vai lá, faz o show. Mas a hora que o Palmeiras tem que jogar, a W Torre tem que dar ao Palmeiras também condição. Um belíssimo estádio, um excelente estádio com um gramado que não é 100%. E isso é muito prejudicial para o Palmeiras. Boa noite, Helena. Boa noite. Isso aí é resultado dessa falácia, né? O pessoal que chama de arena inteligente. Inteligente aonde, cara? Multiuso. Que multiuso? Não tem nem mais pista de atletismo. Então, era para ter ou um gramado retrátil, claro. Você puxa, como tem na Holanda, tem na Europa, em vários estádios, você tira aquilo, preserva o gramado, faz lá o show, a competição, o que você quiser fazer lá, sem estragar. Ou então ter lá um sistema em que entra também um outro piso por sobre Crie-se uma alternativa, enfim, né? Uma coisa inteligente e de multiuso, que sirva para... Você sabe o que era multiuso? O velho Pacaembu. Verdade. Que tinha lá a concha acústica, onde podia, tinha lá, fazia concertos sinfônicos, fazia shows de música, enfim. Quer dizer, era um auditório ali, um palco e um auditório com concha acústica. O pessoal ficava nas arquibancadas das Gerais e na Geral, assistindo aquele espetáculo. Quer dizer, é muito mais inteligente o que foi feito em 1940 do que foi feito agora em 2017, 2014. Bom, o Palmeiras não jogou muito bem. Houve como que um refluxo, né, do que ele vinha jogando, que jogou na última partida, pelo menos. E o Inter está revelando ser um time que vai, acho que, passar tranquilo pela segunda divisão. Nada de braçada, viu? Vai de braçada. Jogou bem, no segundo tempo melhorou, dominou o jogo, quase conseguiu empate, né? E não conseguiu porque o Fernando Praz fez algumas defesas incríveis, principalmente o cabeceio do Dourado, né, na cara dele. Mas enfim, o Palmeiras vai melhorar e a grande tragédia mesmo, nós vamos falar depois, né, do Flamengo, né? Vamos falar hoje sim do Flamengo. É isso aí. Bom, mestre, nós queremos saber a sua opinião e do Osmar Garrafa, nossos comentaristas aqui, e a sua opinião aí de casa também através do site gazetesportiva.com, sobre o jogo de volta entre Palmeiras e Internacional. Você acha que a vitória do Verdão ontem por 1-0, ela é suficiente para garantir que o time do Cuca passe de fase? Sim ou não? Eu acho que não, hein? Suficiente não, é o que eu disse, né? O Palmeiras tem uma vantagem, tem um empate, mas ela está aberta. O resultado não é suficiente para passar. O primeiro passo foi dado, mas a classificação não está garantida, não. Alberto Helena. Idem com batatas. Muito bom. Ai, fome, gente. No outro jogo da noite, pela Copa do Brasil, Lucas Barrios foi o destaque na vitória do Grêmio sobre o Fluminense, com 2 gols e 1 assistência. Em Porto Alegre, Renato Chaves subiu sozinho e abriu o placar para o Fluminense contra o Grêmio. O time gaúcho chegou ao empate ainda no primeiro tempo com o Arthur, que tirou de Diego Cavalieri e tocou para o gol vazio. Na etapa final, só deu Lucas Barrios. Ele aproveitou o desvio do zagueiro Kahneman na cobrança de escanteio e virou o placar na arena. 5 minutos depois, o paraguaio recebeu de Cortez e bateu com categoria no canto direito. E ficou assim, Grêmio 3, Fluminense 1. O Fluminense conquistou aí sim, né? O Grêmio conquistou um resultado importante, né? 3-1, já em se tratando de regulamento de Copa do Brasil, é um resultado interessante para o jogo da volta. Sem dúvida. E o Grêmio, mas o Grêmio realmente
é mais time do que o Fluminense. O Fluminense está em formação ainda, usando muitos jovens, tem feito tem tido algumas performances muito interessantes sob o comando do Abel, mas ainda não está definido esse time. Teve muito trabalho ontem para voltar da Bolívia com um pontinho. Além da altitude e das qualidades do The Strongest, o Peixe teve que se virar com um jogador a menos desde o primeiro tempo. No final da partida, os bolivianos ainda perderam um pênalti. O empate ficou com gosto de vitória, porque o resultado já garantiu o Santos nas oitavas da Libertadores. Com um jogador a menos desde os 22 minutos do primeiro tempo por conta da expulsão de Bruno Henrique, o Santos conseguiu um ótimo resultado na Bolívia contra o The Strongest. Só que foi o time da casa que abriu o placar com Chumaceiro. Ele teve tranquilidade para tirar Kleber e Vanderlei do lance e colocar lá dentro, 1-0. No segundo tempo, Lucas Lima fez a jogada pela esquerda e tocou na medida para Vitor Bueno deixar tudo igual. O empate por 1-1 classificou o Santos para a sequência do torneio. Na última rodada, o Peixe decide a liderança do Grupo 2 diante do já eliminado Sporting Cristal. Acabou sendo dramática ontem a classificação do Santos, um resultado extremamente importante, não é verdade? E o Santos se segurou lá na altitude de La Paz. O Strongest já tem um retrospecto de 16 partidas sem nenhuma derrota quando joga lá na altitude, né, a 3.800 em La Paz. E o Santos volta classificado, conquista um resultado importante pela circunstância do jogo. É o momento, talvez, do Dorival Júnior entender que essa rapaziada começa a ganhar novamente um corpo. O Santos tem que voltar a retomar o caminho do vice-campeão brasileiro. E você vê que ele agiu bem em manter o Vitor Bueno, por exemplo, apesar de toda a pressão de parte da torcida santista, e o rapaz fez um gol. Né? Um gol que é de um valor extraordinário, por causa das circunstâncias. Foi expulso o Bruno Henrique, que tem sido um jogador essencial para o time do Santos, né? Foi expulso, a meu modo de ver, de maneira exagerada, porque ele não cometeu uma falta que caísse na regra dos como é que chama, entrada muito forte e tal, e coisa. Não foi nada, ele foi lá tentar pegar a bola, não alcançou, o cara pegou no pé dele e o juiz deu o cartão amarelo, o segundo amarelo, e mandou embora. E o Santos padeceu, e padeceu também pela ausência do Thiago Maia, né? Ah, claro, que é um jogador extraordinário, um volante extraordinário. E a boa notícia para a torcida do Santos é que o Zeca está recuperado da sua lesão, já fica à disposição do Dorival Júnior para a sequência da temporada. É verdade que ele, assim como todo o elenco do Santos, não vinha muito bem, né? Aquela questão de pressão por parte da torcida, andaram pegando no pé do Zeca, porque o Zeca está falando a torcida que pensa, que atrapalha, né? Mais exatamente, do que ajuda. Mas viu? então eu entendo que é um ótimo reforço aí para essa caminhada longa de Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Zeca está de volta aí, já à disposição do Dorival. Não, porque o Santos não tem reserva, né? O Caju está machucado também. Ele estava improvisando ali, o Jean Mota, improvisando. Não, quer dizer, o Zeca precisa voltar rapidinho. O Flamengo está fora da Libertadores. Um gol do meio-campista Beluschi, aos 47 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória do São Lourenço por 2-1 e eliminou o rubro-negro da competição. Veja os gols. Na Argentina, o Flamengo entrou em campo diante do São Lourenço na liderança do Grupo 6 e ainda com 2 pontos de vantagem para o segundo colocado. O gol de Rodinei deixou a situação do time carioca ainda mais tranquila. Nesse momento, só uma combinação de resultados poderia eliminar o Flamengo. E não é que ela aconteceu. O São Lourenço foi para cima e buscou o resultado, marcando 2 gols nos últimos 17 minutos de jogo com Angeleri e Belushi. A derrota inesperada por 2-1, somada à vitória do Atlético Paranaense na outra partida do grupo, eliminou o Flamengo da Copa Libertadores da América. Depois do resultado é muito fácil, então é muito comum que a gente fique buscando culpados. É natural do esporte, do futebol é assim mesmo. O que eu posso dizer é que a gente não vai querer um caça às bruxas dentro do nosso plantel, pelo menos enquanto
eu aqui estiver, nunca foi essa a nossa tônica pós-jogos e não vai ser dessa forma também. Logicamente que muitas das vezes as substituições elas funcionam naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente treina, outras vezes as coisas não saem como planejado. A nossa ideia era melhorar a nossa posse de bola, porque a gente percebeu que tinha perdido a posse de bola no segundo tempo. A entrada do Rômulo e depois do Matheus foi exatamente para isso. Mas infelizmente não aconteceu, né? Não gostei do Zé Ricardo ontem, da atuação dele. Isso eu entendo que não comprometa para a sequência do trabalho. Ninguém está pedindo a cabeça dele. O próprio presidente do Flamengo disse que não vamos caçar bruxas, né? Que nós teremos cobranças, sim, ele disse, mas ele não foi legal. Por exemplo, o Mancoejo. Ontem era jogo de pôr os caras mais experientes. Pôs o garoto para jogar, ele deixou um time muito jovem, ficou com o regulamento embaixo do braço por muito tempo. O Flamengo, com a força, com o peso que tem, tinha que jogar com maior vontade, com maior sabedoria, inteligência, fazendo prevalecer a marca Flamengo. Em alguns momentos esperou demais, ficou, não, o empate me serve aqui, vou esperando aqui, e aí quando viu, a casa tinha caído. E aí um prejuízo danado, estima-se aí uma perda muito grande de receita com a eliminação ainda na primeira fase, eliminação extremamente precoce, né, Helena? Sem dúvida, inesperada, porque o Flamengo era, juntamente com o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Grêmio e tal, eram aqueles para chegar lá na final. E agora essa coisa do técnico brasileiro, pessoal vive com clichê, né? É um bando um rebanho de ovelha, um não fala, o outro, todo mundo vai atrás. Aí, assim, técnico novo, jovem, significa mudança, novidade, ou coisas novas e tal. Não é o que acontece. O técnico novo, jovem, é mais propenso até do que o veterano a partir para esse pressuposto de que o importante é não perder. Sabe como é? Sei. Fecha a casinha. Por quê? Porque ele tem menos respaldo, né? Junto à torcida, a imprensa e tudo mais e tal, ele precisa se firmar ainda. Então, é o que acontece. Não há, com os jovens treinadores, não há uma mudança de comportamento, de mentalidade, fazer com que o futebol seja mais agradável, mais ofensivo, que tenha personalidade em campo. Os times brasileiros perderam personalidade. É difícil você achar um time que jogue, entre em campo e jogue para ganhar em qualquer lugar. Não faz isso. Aí é o regulamento. Eu aqui posso tomar gol, mas aqui eu não posso tomar gol. Essa foi a leitura do jogo mesmo. Muita preocupação com aquilo que podia fazer. Exatamente, e se deu mal. Exatamente. E é mais time que o São Lourenço. Alternativas e 5 gols, o Atlético Paranaense venceu a Universidade Católica do Chile e garantiu a classificação para as oitavas de final. Vou oferecer essa vitória aos plantadores de notícias falsas da mídia, né? E é para vocês, porque vocês esquecem que o futebol é vida, né? A gente esquece que o futebol é vida, e a vida está sempre nos colocando em situações e nos tirando e nos dando. Isso eu falei com os jogadores ali, viemos aqui confiantes de que poderíamos fazer um bom jogo. Parabéns aos jogadores, não tenho muito a falar, não tenho a menor tesão de falar, porque o momento é de satisfação interna. Eu sou muito pragmático nessa situação. A vida é assim, ela é dura, entendeu? Então, para os iluminados do futebol, e tem muitos na mídia, sabem tudo, comentam os fatos acontecidos, eu dedico a vitória aos oportunistas de plantão. Já falei isso, não tenho mais nada a falar, apenas junto com os jogadores no nosso ambiente, na nossa privacidade, comemorar um grande feito, sem dúvida nenhuma, porque é aquilo, ninguém esperava a não ser nós mesmos. Gosto desse cara, viu? Gosto do Paulo Autuori. É um jeito inteligente, vivido, fala as coisas sem medo. Não tem essa coisa de, não posso, porque aqui eu vou melindrar esse, vou melindrar. Ele diz o que ele acha. Já está na idade mesmo de fazer isso, já cumpriu
praticamente o seu ciclo no futebol, né? Embora tenha ainda muita bala para atirar. Mas ele é um sujeito muito bacana, muito inteligente, e torço para que dê certo, viu? E acima de tudo competente, né? Acima de tudo competente. Ele já fez ótimos trabalhos e não seria diferente lá no Atlético. O Atlético, pouca gente esperava que nesse grupo conquistasse a vaga, e mais ainda, que no lugar do Flamengo, né? O Flamengo ficou fora, então passou a equipe do Atlético Paranaense. E aí, rubro-negro também. Outro rubro-negro. E aí, há quem diga, né, quem acompanha mais de perto a história do Atlético, que foi uma das partidas mais importantes da história do clube, como se deu, como se desenhou a classificação do clube paranaense. E essa troca de ironia ou de pensamento, acho que é válido. A imprensa falou o que pensava, agora ele deu o troco e segue o jogo. Tá certo, Garrafa. Bom, quem se deu bem também foi a Chapecoense, que venceu o Lanús da Argentina no estádio La Fortaleza por 2-1 e vai decidir a classificação para a próxima fase na terça-feira contra o Zulia da Venezuela em Chapecó. A Chape, desde o início do jogo, foi uma equipe que mostrou que aprendeu muito nos 2 jogos diante do Atlético Nacional, mostrou que evoluiu muito em termos técnicos, em termos táticos, daquela equipe que estreou no ano, que estreou na Libertadores. Então era importante para todos nós que hoje a gente fizesse um grande jogo, e isso foi visto em campo. Nós ainda sofremos o empate no final da partida, e a equipe teve forças para ir lá e buscar a vitória, uma vitória maiúscula de uma equipe que jogou dentro de uma estratégia montada, que foi altamente aguerrida, que teve uma postura de uma equipe que soube jogar fora de casa e por isso leva uma vitória importante para casa. Restavam 2 rodadas para finalizar esse grupo e muita gente já dava pela situação da Chape como ela eliminada, porque ela teria que vencer a partida de ontem, né, fora de casa, jogo complicado, e depois decidir em casa também vencendo. E o que fez a Chape? Foi lá, buscou o resultado fora de casa, jogou uma partida de alta intensidade, um jogo muito bem jogado. O time do Mancini se comportou como deve se comportar na Libertadores, apesar de ser um time estreante, foi uma equipe valente, uma equipe aguerrida. E aí a gente faz uma vírgula e segue para o problema do Luiz Otávio. Né? Qual é o problema do Luiz Otávio? O Luiz Otávio estava suspenso pela Conmebol por uma partida. E ontem, no final da tarde, né, início da noite, essa suspensão passou de 1 para 3 jogos. Ela subiu para 3 jogos, ou seja, o Luiz Otávio não tinha condição de jogo. Só que a Chape, oficialmente, não foi comunicada pela Conmebol. E se a comunicação chegou, ela chegou através de um zap, por um telefonema, ela chegou com o time já na boca do túnel para entrar. E o presidente, os diretores da Chape, bancaram a escalação do Luiz Otávio, que inclusive acabou fazendo um dos gols da partida. E o que vai acontecer? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Agora, se fosse presidente da estreante Chape na Libertadores, conhecendo os dirigentes do futebol, não correria esse risco. Claro. Não correria o risco. Claro. Uma vitória bonita, uma vitória que deixa a Chape viva na competição, ela pode ser eliminada no tapetão. Você viu o que a Conmebol fez com o Palmeiras aí, que é um absurdo, quer dizer, o Penharol armou toda aquela arapuca pro Palmeiras lá e o Palmeiras que pagou o pato. Agora, isso aí, a Conmebol, nunca, jamais, em tempo algum, pode ela dizer lá que botou, que nunca se deve confiar, sobretudo o clube brasileiro em relação aos demais da América do Sul. Risco desnecessário, completamente desnecessário. Tira fora, porque eles vêm com tudo, viu? Pode ser que me engane, mas eu acho que vão tomar esses pontos aí. Ou seja, nós não temos a certeza do que vai acontecer, sim, mas só o fato do risco... Não tenho certeza, vai ter uma baita desconfiança. É claro, e ainda mais quem fez o gol foi o Luiz Otávio, ou seja, abriu margem pro adversário reclamar na Conmebol. Criou-se desnecessariamente uma situação que não precisava. Imagine a Chape ter vencido agora, o que não estaria ela motivada, e ela está motivada para o jogo da volta. Ao mesmo tempo, vale ressaltar aqui essa mágica, né, do ressuscitamento da Chape. Isso é uma coisa maravilhosa, impressionante. Pensou, a Chape avança e o Flamengo fica fora? Exatamente. Olha aí. E realmente foi uma coisa muito bonita, né, que a gente tem que aplaudir. Mas podíamos ter tido cuidado, né, com esse negócio.
Pelo grupo do Santos, o Santa Fé venceu fora de casa o Sporting Cristal e se manteve na briga pela segunda vaga da chave. Quarta-feira de decisão também pela Copa do Nordeste. Na Ilha do Retiro, o Bahia saiu na frente, mas o Sport foi buscar um empate. Bom, voltamos a falar de Libertadores. Pelo Grupo 1, no Engenhão, o Botafogo entra em campo nesta noite contra o Atlético Nacional da Colômbia. Uma vitória do Alvinegro logo mais já garante o time nas oitavas, mas o técnico Jair Ventura terá alguns probleminhas para essa partida. A penúltima rodada do Grupo 1 da Libertadores pode definir os classificados para a próxima fase. Com 7 pontos e em segundo lugar na chave, o Botafogo pode empatar logo mais no estádio Newton Santos contra o Atlético Nacional para garantir uma vaga nas oitavas de final. Para isso, basta o líder Barcelona vencer o Estudiantes no outro jogo do grupo. Mas a tarefa não será tão fácil, já que o clube da Estrela Solitária está desfalcado de Montijo, Emerson Silva e Ayrton. Não dá para repetir o time, né? A gente tem bastante desfalques. Então a gente vai ter que mudar a equipe mais uma vez, por conta dos desfalques. E a gente pensa que... Eu penso o seguinte, nós jogamos uma vez assim no ano, esse ano, precisando do empate, caso aconteça o outro resultado do jogo do Estudiantes. E nós vencemos o jogo, que foi contra o Fluminense, 3-1. Essa vantagem do empate, ela tem que ser deixada para o final da partida. Você não pode entrar já pensando em empatar o jogo e se abdicar de jogar, você vai trazer o adversário para cima. No primeiro confronto entre Botafogo e Atlético Nacional, o Alvinegro Carioca venceu por 2-0 fora de casa. O jogo da segunda rodada serviu para Jair Ventura conhecer bem o adversário. Um destaque individual é o Ibargüen, um jogador um externo ali pelo lado esquerdo que dá muito trabalho. É o cara que tira o nosso sono, não só ele, lógico, a toda a equipe, mas é um jogador diferenciado. Mas vai ser um jogo difícil, assim como foi lá, assim como foi o jogo do Barcelona. Nossa chave é uma chave muito difícil. Mesmo com a cabeça na Libertadores, o Botafogo tem que administrar também outros problemas. Afastado por indisciplina, o atacante Sassá está treinando separado do grupo. E Jair Ventura finalizou a última coletiva de imprensa com um recado ao jogador. O que eu tinha que falar a respeito do Sassá, eu falei na minha última coletiva. Vocês todos já sabem. E agora sobre o futuro só depende do atleta. É isso que eu tenho para falar sobre. Engraçado o Botafogo, ele começou a Libertadores muito bem, acima da expectativa, teve oportunidade de fazer a classificação de forma antecipada, não fez. O começo dele foi tão bom que ele chega na última rodada jogando em casa e ainda com a vantagem do empate. Mas o futebol, e o Helena sabe muito bem, o futebol é caprichoso, o futebol não aceita desaforo. Então o Botafogo que abra muitos olhos hoje à noite. Porque pega o Atlético Nacional, que é campeão da Libertadores, ok. Não é aquele mesmo Atlético Nacional, porque já se desfez aí de vários jogadores, Guerra e Borja, por exemplo, já estão no Palmeiras, mas é o Atlético Nacional. Então, o Botafogo que se cubra para não ser surpreendido. E merece a classificação pela campanha que começou fazendo, mas não pode vacilar hoje. E pela recuperação do Botafogo com imagem pública e tudo, né? Porque até outro dia o Botafogo era o esculhambação, fundo do tacho, né? Devendo para todo mundo e tal. Começou a haver uma recuperação administrativa e esse menino Ventura, o Jair, filho do Jairzinho, esse menino está fazendo um belo trabalho. Sim, né? Claro. Sem recursos, quer dizer, sem grandes contratações. Até contrataram o Montijo, mas também joga tão pouco que... E não vale a pena, mas enfim, eu torcendo para o Botafogo, Estrela Solitária. E esse Jair Ventura, Helena, ele tem uma coisa legal, pés no chão, porque nesse bom momento do Botafogo ele recebeu propostas de outras equipes de maior estrutura para deixar o Botafogo, mas ele falou, não, comecei um trabalho aqui e quero continuar esse trabalho apesar das minhas limitações. Então, cabeça boa, tem tudo para dar certo. E sobre o Sassá, que a gente falava ontem, que foi citado na reportagem, deu uma esfriada com o Palmeiras. Né? Não houve acerto, o Palmeiras parece que andou até descartando já ontem no Aliança a possibilidade de continuar na conversa com o Botafogo para trazer o Sassá. É um caso perdido, o jogador que podia estar ajudando aí o Botafogo hoje, mas vai fazer o quê, né? No São Paulo, o zagueiro Lugano foi o personagem da entrevista coletiva desta quinta-feira. Veja com Alexandre Silvestre. Acho que você é um pouco encantador de serpentes.
Eu fiz algo já. Eu fiz. Encantando serpentes, hein, Lugano? O termo foi utilizado por ele num passado recente quando se referiu ao carismático Adenor Leonardo Bach, o Tite, figura mais do que querida e agradável para a maioria das pessoas. Não dá para falar de agora, do jogo de hoje, não. Deixa para depois dessas situações todas. A expressão adotada pelo Lugano esquentou o noticiário da Semana Tricolor. Um conselho de amigo para um novato professor, Rogério Ceni. O grande defeito de Rogério, até eu falei para ele, eu vejo que, imagino o que todos ven, né? Ele faltou a aula mais importante de treinador, que é a de encantador de serpientes. Acho que essa aula é fundamental para este mundo tan mediático y comercial que es la industria del fútbol, ¿no? Interpreten mis palabras como ustedes quisieran, porque de nada adianta también dar explicaciones si ustedes ya igual ya tienen las manchetes preparadas, ya tienen sus opiniones muy rotuladas, o sea, nada que fale va a mudar un poco lo que ustedes piensan o lo que ustedes van a falar en sus jornales, en sus programas de televisión. Entonces no utilicen mi metáfora como ustedes quisieran, ¿no? Aconselhou e exaltou o mito. Metodologia de trabalho moderna, dinâmica, exigente para os jogadores. Isso é o que se fala tecnicamente. Depois, o mesmo que ele era como atleta e como treinador, é um cara muito direto, honesto, frontal. Se Rogério Ceni não nasceu para ser um encantador de serpentes e sensibilizar a opinião pública, moral para comandar o time, inclusive na crise, ele tem, de sobra. Todo gira em torno a ele, como ele jogava. A personalidade é muito forte, muito direta, amado ou odiado. Isto mesmo eu falei no primeiro dia, né? Tanta gente esperando ele ser exitoso quanto ele fracassar. Então a figura dele não é mais uma no futebol brasileiro, no futebol mundial. No caso de nossos jogadores, até meu, particularmente, que sou um cara aqui entro com muita identidade, a figura dele ajuda porque absorve toda a pressão. Lugano também é líder, não vem jogando, mas para a porta-voz, titular absoluto. Obviamente, se eu estou aqui hoje, é porque, obviamente, a situação do clube não é ideal, né? O São Paulo está precisando un título, a gente depende ficar fora de 3 posibilidades no ano. Obviamente que a situación no es la melhor. Falo pouco, mas nas horas que falo tem que ser estas, né? Quando a coisa está um pouco feia. Falou, disse e humildemente, sem perder a ironia, ainda escuta. É um momento de ter humildade, de ouvir, escutar, apañar y fechar la boca e intentar día a día con total nobleza y lealtad melhorar, ser autocrítico, saber de que a gente no consigue resultados deportivos que a gente pretende, que a gente acha que tem potencial, mas não hemos conseguido. Então alguna coisa está faltando. Se você tivesse outra receita, você me passa e eu aceito e escuto com muito carinho. Que bom ter entrevistas como a do Lugano, entrevistados como o do Lugano, que fala o que pensa e que dá a possibilidade do debate. Apesar de discordar com ele dessa história de encantador de serpentes, quando ele se referiu lá atrás ao técnico da seleção brasileira, o Tite, né? Falou que o Tite tem de mais forte é ser encantador de serpentes. O que é ser encantador de serpentes no pensamento do Lugano? É ter um bom relacionamento com a imprensa, porque o Lugano entende, se você tem um bom relacionamento com a imprensa, você vai trabalhar tranquilo. E eu não compactuo com isso, né? Ou seja, para mim, se o Rogério tiver um bom relacionamento com a imprensa ou não, e o São Paulo estiver bem, sempre vamos elogiar o Rogério. O Rogério sempre teve esse tratamento com a imprensa e sempre foi elogiado como goleiro. Sempre foi elogiado, né? Agora, como técnico, independentemente do relacionamento que ele mantém com a imprensa, da forma que ele lida ou não com a imprensa, ele, no meu entendimento, o São Paulo não está bem e vai ser criticado.
Então, parece que é um pouco de menosprezo do Lugano, que é um cara extremamente inteligente, que eu gosto muito, mas em relação à opinião da imprensa, não tem essa de agradar. Se o Rogério me agradar, eu vou ser bonzinho com o Rogério? Não existe isso, pô. É opinião. Você que está em casa pode discordar se eu acho que o Rogério está bem ou não. Isso é democracia. Agora, a opinião é livre, né, Helena? Claro, claro. O que acontece é o seguinte, esse negócio de cantador de serpente é aquele sujeito que faz com que amance os seus inimigos, né? Pretensos inimigos ou aqueles que estariam prestes a atacá-lo. Né? A serpente, se atacava, você encantador, você faz a serpente ficar quietinha. O Tite não se caracteriza por esse dom de encantar a serpente. Ao contrário, o Tite a gente esquece o passado. Um passado recente, ele foi esculhambado para burro. Né? E o que ele fez foi responder com um trabalho bem feito, sobretudo na seleção brasileira, né? Que ele conseguiu fazer com que o Brasil voltasse a jogar um futebol interessante, agradável de se ver e tal, ao contrário de todos os que o precederam, até os campeões do mundo, como, por exemplo, Filipão e o próprio Parreira. Agora, essa atuação do Rogério Ceni diante das câmeras, do microfone, realmente ele padece de simpatia. É da natureza. É dele. Ele não é um sujeito simpático. Ele é um sujeito que tem um conceito de uma necessidade de vencer a qualquer preço. Uma vez eu me lembro que, num outro programa, Bem Amigos, eu perguntei para ele, estavam falando sobre negócio de futebol agradável, gostoso de se ver. Eu digo, por exemplo, você está jogando futebol lá como centroavante do seu time de churrasco, da turma do churrasco, por que você faz questão de... Ele falou, não, tem que ganhar tudo. Quer dizer, é esse espírito. Ele é um tipo... Né, e isso fica antipático. O único problema não é esse. O problema é que ele não pode mudar de curso. Se ele é um sujeito tão convicto do que faz, e do que pensa, e do que quer, ele deve manter o princípio que mereceu todos os aplausos no início. Jogar um time ofensivo. Jogar ofensivamente. Parar com esse negócio de 3 zagueiros, 3 volantes... Bota o time para jogar para frente, como você prometeu que queria fazer e que fez durante o melhor período em que foi elogiado por todo mundo. Hora de falar do Corinthians, que segue se preparando para ir a Salvador e enfrentar o Vitória. Sem querer fazer muito mistério, o técnico Fábio Carille já definiu a equipe titular. Veja com Gavini. A quinta-feira foi de apresentação de reforço aqui no Corinthians. O atacante Cleison, que disputou o Campeonato Paulista pela Ponte Preta, assinou o contrato e vestiu a camisa do Timão pela primeira vez. Eu venho trabalhando forte para conquistar meus objetivos e, graças a Deus, eles vêm sendo alcançados. Mais um, muito feliz, é uma honra poder vestir essa camisa de tantos craques e tantos títulos, então eu espero corresponder da melhor maneira possível e, com certeza, é só mais um objetivo na minha carreira de tantos outros que eu ainda quero alcançar. Cleison foi a revelação do Campeonato Paulista, um jogador de velocidade que atua pelas pontas. Ele deve disputar a posição com o Romero aqui no Corinthians. No Campeonato Paulista ele marcou apenas um gol, mas na última rodada, o último jogo dele pela Ponte Preta, já pelo Campeonato Brasileiro, acabou marcando 2 vezes pela Macaca na despedida dele do Clube de Campinas. Eu vivi ali um momento de função tática na Ponte Preta, né? Então eu acabei fazendo poucos gols. Lógico que não sou um artilheiro, um goleador, mas faço mais do que eu acabei fazendo. Mas é claro que minha característica melhor é o drible, a assistência e o desafogo para o time. E é isso que eu quero somar para o Corinthians. Além de Cleison, quem também falou na entrevista coletiva foi o diretor de futebol Flávio Adalto, que garantiu que o Corinthians ainda corre atrás de reforços para o Campeonato Brasileiro. Não serão muitos,
mas mais alguns jogadores devem chegar. Não vamos ficar prometendo com muita antecedência, imaginando que vamos trazer aí meia dúzia de jogadores. Não precisa. A gente tem um elenco bom, a gente tem jogadores que mostraram serem competentes no Campeonato Paulista. O brasileiro é mais difícil, você precisa de um maior número de jogadores. O Cleison é a revelação do Campeonato Paulista e todo mundo sabe o quanto ele produziu e quanto ele pode render no Corinthians. O Carille vai saber como aproveitá-lo melhor e provavelmente em algumas posições bem pontuais a gente tenha outros reforços também. E para completar, apesar da promessa por reforços, Flávio Adalto falou também dos problemas financeiros vividos pelo Corinthians. Ele garantiu que não há salários atrasados entre os jogadores e que todas as dívidas com empresários ou outros clubes serão sanadas nos próximos dias. Parte destas dívidas começam a ser pagas amanhã. Eu não vou identificar aqui quais, mas amanhã começam a ser pagas. Uma série de outras que poderiam estar incomodando e incomoda quando você não está em dia com todo mundo, também serão colocadas resolvendo os problemas, não totalmente, mas parcialmente. Mas uma das coisas que eu considero a mais importante, enquanto a gente vê pelo Brasil inteiro, clubes devendo 2 meses, 3 meses, 4 meses, tendo problemas com o Profut, aqui nós estamos estritamente em dia com os profissionais do futebol. Voltamos a falar do Palmeiras, que após a vitória de ontem sobre o Internacional, treinou nesta quinta-feira, e a reportagem é do Adriano Dolfi. A punição imposta pela Conmebol ao Palmeiras na Copa Libertadores ainda repercute por aqui. O goleiro Fernando Praz comentou os 6 jogos de suspensão para o volante Felipe Melo e também as 3 partidas em que o Palmeiras não poderá levar a sua torcida para jogos como visitante na Copa Libertadores. É nítido que se não tem a agressão dos jogadores do Penharol, não haveria confusão nenhuma. Então o fator desencadeante foi isso. E aí o Felipe toma mais jogos que eles. É uma situação meio complicada de se analisar. Em relação à nossa punição também do clube, se resolveu o problema. A torcida do Palmeiras ia ser agredida, se defendeu, e aí a Conmebol resolve a situação tirando a torcida do Palmeiras. Quer dizer, a gente se trancar em casas e deixar os bandidos soltos, né? Fernando Praz, assim como todos os titulares, deve ganhar folga para a partida do final de semana contra a Chapecoense. O técnico Cuca não permitiu imagens no treinamento realizado agora há pouco aqui na academia de futebol, mas é quase certo que deverá levar uma equipe alternativa. O zagueiro Edu Dracena, que no ano passado vinha atuando como reserva, sabe bem esta oportunidade que os jogadores do elenco estão ganhando para a próxima partida no Campeonato Brasileiro. Essa oportunidade, às vezes, ela não te avisa, ela te dá assim na clara, assim, de repente, para você aproveitar. Então, o que eu sempre falo para todo mundo é treinar como fosse um jogo, como você fosse jogar realmente. Então, nada mais justo, de repente, esses jogadores entrarem, fazer o seu trabalho, fazer o que eles vêm fazendo no dia a dia aqui junto com a gente e procurando sempre mostrar. Como que é treinar nesses dias, já pensando no Tucumã, uma semana inteira para isso? Olha, o primeiro é o pensar em descansar e como a gente fala, né, encher o tanque para quarta-feira estar bem preparado para uma decisão para nós. Então, acho que isso é importante. Vai ser um tempo para que a gente possa assimilar a maneira como o Tucumã joga. Haja vista aí a Libertadores vem mostrando que nome e time e camisa não ganha jogo. Então são exemplos que a gente tem que levar para esse jogo para que a gente consiga um resultado importante, que é a vitória, para nos seguir aí junto com o nosso torcedor, nossa caminhada. Muito bem, resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. A vitória do Palmeiras por 1-0 vai ser suficiente para o time passar de fase aí, fez 1-0 no Internacional. Deu que? Sim. Deu 61% que sim! Que beleza. Bom, o programa de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, tá bom? Às 6 da tarde. E Alberto Helena Júnior domingo no Mesa. E a Garrafa amanhã. Beleza? Beijo, tchau. Tchau, gente.